Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui à nossa transmissão, na nossa live, na nossa página aqui espiritual. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu me chamo Breno, faço parte aqui dessa comunidade, então, da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos juntos e, para isso, nós estamos aqui. Quero dar aqui as boas-vindas para quem está chegando, quem está vindo aqui pela primeira vez também. Manda o seu oizinho, manda aqui o seu comentário, que a gente vai poder aqui comentar juntos aqui nesta noite. Então, nós vamos continuar as nossas reflexões. Estamos aí fazendo nossas reflexões sobre o livro, né? Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pela inspiração do Emmanuel. E nós chama O Cristão e o Mundo. Como é o cristão no mundo ou o cristão do mundo. A gente vai dar uma olhadinha hoje, então, nessas alternativas que nós temos. E a gente tem alguns oizinhos aqui, das pessoas que vão nos mandando, e a gente vai aqui retribuindo. A Dona Ivonete aqui, desejando boa noite. Boa noite, Dona Ivonete. A Angelina Colombo também. A Rosana Paulino. Boa noite, Breno e Gi. Que Jesus abençoe. Boa noite, Rô. A Terezinha Coelho também. A Reineide também desejando boa noite aqui pra gente. Tudo pronto, a tia Rô falou aqui pra gente. Aí sim, Bíblia, água fluidificada, livro, caminho, verdade e vida, deixando tudo separadinho aí pra gente poder acompanhar aqui na nossa reflexão de hoje. A Irã também, boa noite, irmãos Breno e Gisele, toda a família Casa do Caminho, boa noite, Irã. Dona Terezinha também, a Andréia, minha cunhada aqui, desejando boa noite, obrigado pela participação, Andréia. O Décio também desejando boa noite. Seu Cássio Ronaldo, obrigado pelo ensinamento. A Denise, boa noite a todos. O Manuel, o Manu, bela noite. Bons estudos a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem aí. A Eliane Crê também desejando aqui uma boa noite pra gente. A Marlene Souza também. E a Maria José desejando boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos neste nosso momento de reflexão que estamos aqui juntos nesta noite. Então, Caminho, Verdade e Vida número 102. E nós temos também aqui na Bíblia, a gente pode conferir aqui também em Marcos, no capítulo 4, versículo 28. Vamos dar uma olhadinha aí. Quem quiser abrir também, pegue a sua Bíblia, para a gente poder olhar esse versículo e a gente entender como é a atividade do cristão no mundo. Aquele que segue a Cristo, aquele que tem o estandarte, né, a bandeira aí do cristão, como ele procede na sua vivência no mundo. É um prazer ouvir as suas palavras de Deus, diz aqui André. Muito obrigado. Eu que sou grato, Déia. Obrigado mesmo, é muito bom poder compartilhar com vocês aqui. Ed Gomes, desejando aqui também uma boa noite. O nosso mestre Rabi esteja conosco. Amém. Assim seja. Minha mãezona querida aí desejando boa noite, um dia agitado, né, mãezona? Chegamos aí agora, todos aqui bem e conectados para escutar aí a palavra e refletir aí um pouquinho sobre este momento. Então, repassando aqui mais uns recadinhos, né? A Casa do Caminho já recomeçou suas atividades e nós estamos, né, com todas as precauções, fazendo os agendamentos para o atendimento espiritual aos domingos somente, em 2 horários, e devem ser feitas as inscrições prévias para que nós possamos ter um número limite de pessoas e assim vocês possam ser atendidos com toda a segurança que exige este momento. Então tem que entrar no link aí do WhatsApp, ou se você já tem o número de WhatsApp, ou então por telefone, no telefone da Casa do Caminho que também tem na página, ou indo diretamente lá todas as tardes, quando o bazar está aberto, você pode fazer a sua inscrição
E aí, tendo a sua inscrição feita, chegando no horário, são 2 horários diferentes, às 9h, às 10h30, você vai poder participar, se você não estiver com febre, é claro, se você estiver usando máscara, se você manter a distância que nós colocamos lá das cadeiras, você vai poder participar de uma breve reflexão com a palavra do mentor, né, e um passe coletivo em todo mundo. E aí você pode ter este momento de reflexão presencial, tomando todos os cuidados. A Carla Oliveira aqui também desejando uma boa noite a todos. O Manu, oi sumida, saudades. Não sei com quem que é que você está falando, Manu. Está respondendo para a Andréa. Olha aí. A Elisena aqui também, boa noite. E a Andréa falando boa noite de volta aí. Então vamos aqui nos preparar. Deixa aí a sua aguinha para a fluidificação no final, depois das nossas vibrações, para a gente poder fazer a fluidificação da nossa água. E depois receber o nosso passe espiritual à distância. Minha mãezinha colocando feliz por tudo que está acontecendo, realizando pela graça e poder de Deus. O Ed também, um beijo, Manu. É isso aí, gente. Espero que vocês estejam todos preparados aí, deixando nossa reflexão em alguns instantes. Se você estiver participando aí pela primeira vez, ou se você estiver em algum outro lugar fora de São Paulo, que quiser colocar aí, ou que estiver também com alguém perto de você, que você queira também compartilhar que estão juntos neste momento, pode colocar aí por escrito, pode colocar suas vibrações, suas intenções também de vibrações, para a gente poder colocar também no finalzinho da nossa live aqui, tá bom? Mais uns oizinhos aqui antes da gente começar. A Fernandes Deis, né, desejando uma boa noite pra gente. A Leonice também desejando uma boa noite. Neste momento aqui, então, nós vamos daqui a pouquinho começar. A Elisena pedindo aqui vibrações, solicita por um aluno para a doutora Tânia, que está com Covid e não sabe o sobrenome. Ok, vamos então vibrar. O importante é mentalizar essa pessoa na hora das vibrações. A Regina Mobará também desejando aqui uma boa noite, dizendo que está tudo pronto. Boa noite, Regina Mobará. Muito obrigado pela sua presença. A Angelina Colombo também colocando aqui vibrações por ela mesma, né? Pelo Tília Colombo, pelo Marcos Colombo também. Gratidão. É isso aí. A Esther também desejando uma boa noite aqui. Todos juntos, todos conectados, para a gente dar início a este momento de reflexão, a este momento que estamos juntos. Então, vou pedir para vocês, para a gente já poder começar a fechar os nossos olhos, para a gente poder se aquietar, acalmar, deixar, né, as nossas águas turbulentas agora neste momento cessarem e acalmarem, para que nós possamos dar início à nossa reflexão nesta noite. Vamos pedir o auxílio da espiritualidade, o auxílio desses irmãos benevolentes, o auxílio do Mestre Maior, para que nós possamos estar em sintonia, para que nós possamos nos conectar com a esfera maior, com estes amigos que querem nos auxiliar do lado de lá, e que nós possamos nos deixar guiar, que nós possamos quebrar as nossas barreiras, que nós possamos quebrar os nossos preconceitos e deixarmos neste momento nos sintonizar pelas boas vibrações, pelos bons pensamentos, pelas coisas boas da vida, pela possibilidade de estarmos aqui nesta existência e podermos gritar um grito de vitória, um grito de vida, um grito de amor, de reconhecimento a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa existência. E assim, mais leves, nós queremos nos conectar para escutarmos esta lição de hoje e aprendermos
e deixarmos a nossa sementinha cair num lugar bom, num solo fértil dentro de nós, para que assim ela possa ser uma erva, para que assim ela possa ser uma espiga, para que assim ela possa dar o seu fruto e que possa ser colhido na medida na qual nós a regamos, nós a cultivamos, a iluminamos e damos a atenção necessária para que ela possa germinar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A Leonice também desejando aqui algumas vibrações que a gente vai colocar no finalzinho, a Regina Mopará, o Fabiano também desejando boa noite aqui e a Alzira também. Vamos dar início aqui e manter então no finalzinho aí essas vibrações. Vamos dar início à nossa reflexão agora, para a gente poder iniciar então o nosso estudo. Então a gente vai ver aí a lição número 102 do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente tem como título aí O Cristão e o Mundo. E para falar do cristão e do mundo, o Emmanuel escolheu o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 28. E o que a gente tem nesse capítulo 4, né? A gente tem a parábola do semeador, a belíssima parábola do semeador. Quem não escutou a parábola do semeador, vai lá no capítulo 4, no comecinho do capítulo 4, você tem a parábola do semeador. A gente vai pegar aqui só um versículo, mas só para vocês se contextualizarem o que Jesus está falando. O semeador sai a semear, deixa as sementes cair por terra, essas sementes caem em várias terras diferentes, em pedregulho, em terreno fértil, cai em espinheiro, cai em vários lugares, né? E aí ele fala o porquê de depois. Ele explica a parábola, né? Esse símbolo. E aqui no versículo... Desculpa, gente. Só um momentinho. Ah, obrigado, desculpa. Aqui no versículo 28, a gente tem a seguinte frase: a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Então o versículo é somente esse, mas já dá a entender aqui a passagem de Jesus, falando exatamente da parábola, e ele continua falando, né? Ele continua que Jesus dá. Como é o reino de Deus? Né? A gente fala do mundo e a gente fala do reino de Deus. O reino de Deus cresce dentro de nós. E esse reino, ele cresce de um jeito muito simples. E esse jeito é tão simplório que Jesus faz uma comparação do jeito que ele mais gosta, com as coisas simples da natureza. Ele não é aquele filósofo, ele não é aquele teólogo, ele não é aquele cientista que quer mostrar pelas formas racionais, racionalizadas, com palavras difíceis que ninguém entende. Jesus usa todo o contexto da nossa vida, principalmente a vida da Judéia, a vida daquele povo simples, e assim ele explica o que é o reino. O que é o cristão e o mundo, como é a nossa vivência hoje. Essa passagem simples de uma semente que cai numa terra fértil e que primeiro dá uma erva, depois dá a espiga e depois a espiga ela se enche de grãos. Então a gente tem aqui, né, um milharal. Vamos pegar um milharal aí. Quem nunca comeu um milho, né? Quem nunca pegou um milho? Quem nunca viu, né, como é que é o crescimento, ou viu em algum lugar? Hoje a gente tem o YouTube, a gente consegue ir longe, né? A gente tem internet, a gente consegue ver a imagem de um milharal, né, farto, cheio, mas ele cresce simples, e o homem faz a sua parte e a terra faz a sua outra parte, né? E na época de Jesus era tida como se fosse a parte de Deus, né? Aquela parte simples, no silêncio, que Deus vai manejando todas as coisas. E aí o Emmanuel começa então a lição dele.
Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Então, Jesus, mais uma vez, utilizando de palavras simples, mas que somente quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver conseguem, né, enxergar e ouvir. O Emmanuel fala que não é fácil crescer espiritualmente. E a gente falou isso na semana passada também, né? Não é fácil crescer espiritualmente. E não é fácil adquirir nenhum bom hábito, nenhuma virtude é fácil de adquirir, né? É sempre difícil. E aqui no mundo espiritual, aqui na evolução espiritual, é a mesma coisa. Mas Jesus deu um exemplo muito simples para a gente poder entender como que acontece. Começa a sair da terra, sabe quando a sementinha começa a sair da terra, fica só aquelas folhinhas bonitinhas, aquela dali é a erva, né? A erva, ela está longe de ser a espiga, como a espiga permanece distante. Vamos colocar aqui sumariamente em três grandes fases espirituais: a erva, o grão, a espiga e os grãos maduros depois. Então, a infância espiritual, quando está no comecinho, né? O homem adulto, né? E depois o homem espiritualizado. Então, a gente tem essas três passagens, né? Da evolução espiritual. E é muito interessante porque a gente vê isso desde a filosofia antiga, a gente vê já com Aristóteles, né? A gente já vê na metafísica, no livro da metafísica, no capítulo 8º, no livro 8º da metafísica de Aristóteles, a gente já tem essa comparação de ato e potência, né? O que é o ato para Aristóteles, né? É aquilo que você é na sua essência. E a potência é aquilo que você tende a ser, é aquilo que você pode ser, né? Que você pode vir a ser. Então você tem no seu ato hoje você ser uma sementinha, você ser uma erva, mas em potência você sabe que você vai chegar à plenitude dos grãos maduros. Ou a sua semente vai se transformar numa árvore frondosa, mas ela ainda não é. Mas dentro dela já contém a potência de ser. Olha só que incrível, né? E isso a filosofia antiga já inspirava-nos, né? Já inspirada nos passava essa sabedoria. E Jesus pega esse exemplo muito simples, deixando ele ainda mais terra a terra e traz para nós esse exemplo da erva, da espiga e dos grãos maduros. Então, neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Então, por isso que a gente coloca o cristão e o mundo. Porque parece que o que nos impede de sermos virtuosos, de sermos bons, de sermos caridosos, de ajudarmos sem esperar nada em troca, é o próprio mundo em que vivemos. Porque não estamos ainda nesse padrão vibracional em que todas essas virtudes elas já são feitas gratuitamente. Elas já são realizadas para adquirir essas virtudes. E aí ele continua de um jeito muito interessante, falando que quando o homem comum ele descansa nas vulgaridades e nas inutilidades da existência terrestre, ninguém examina os passos deste homem. As suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Muito interessante aqui, porque ele fala numa época, né, que tipo, se o homem se interessa na futilidade das coisas, na inutilidade, na vulgaridade das coisas, ele não é observado por ninguém. Aqui ele está falando por ninguém que quer viver a vida espiritual. Porque eu refletindo aqui, até comentei com a minha esposa, e a gente falou assim, parece que hoje, quanto mais banal, quanto mais vulgar, quanto mais inútil você faz e você apresenta, você aparece, né, nas redes sociais, nas mídias, seja com música, seja com dança, seja com palavras esdrúxulas, parece que quanto mais ridículo você é, mais as pessoas querem seguir.
que as pessoas estão numa fase de banalidade, numa fase de inutilidade, numa fase de não profundidade, de superficialidade das coisas, que elas não conseguem ouvir e não conseguem entrar neste momento da humanidade. É muito interessante isso. E aí elas vão seguindo isso, né? Mas ele está falando que para quem quer seguir os passos espirituais, quando o homem se entrega à virtude, examina os passos dessa pessoa, deste homem ou dessa mulher. Mas em termos espirituais, ele continua, todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, a sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. E milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância. Então, no sentido espiritual, quando muitos não eram olhados, quando viviam na inutilidade, quando você recebe a erva da fé, né, aquela sementinha que começou a germinar da fé tenra, da fé viva, da fé simples, você começa a ser olhado. Você pode olhar que quando você começa a ter mais paciência, por exemplo, você chega em casa, você é uma pessoa impaciente, você começa a se calar. Você começa a esperar o tempo de Deus. Você começa a não retrucar uma briga. A pessoa começa a falar assim: peraí, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com você, né? Aí você fala que você está indo numa casa espírita, você, sabia que tinha alguma coisa, né? Você está muito diferente, nessas atitudes tão diferentes, né? Gente, o pessoal está reclamando aqui que está travando, eu não sei, aqui está tudo certinho, eu vou tentar continuar, ao menos aqui a minha transmissão está tudo certo, eu estou aqui via cabo, não tem muito o que eu fazer. De repente, tenta aí reiniciar o modem de vocês, para a gente poder continuar. Eu vou continuar daqui porque não está travando, tá bom? Então, peço desculpas, mas eu vou ter que continuar. Depois vocês dão uma olhadinha se der o que está acontecendo. Mas aqui está tudo certinho, está chegando a internet normal, tá bom? Então, continuando aqui, a gente tem quando você começa a viver, né, esse pedacinho de fé, você começa a ser observado. Mas, olha só que interessante, o pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor, que ainda não passa de uma folhagem promissora, e já lhe reclamam as espigas das obras celestes. Ele se conserva longe ainda da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Olha só que interessante, ele fala que quando nós, aspirantes ainda do mundo espiritual, aspirante das coisas altas, que sabemos que tudo que tem nesse mundo é passageiro, vaidade das vaidades, como diz já Eclesiastes, né? Há muito tempo atrás, no Antigo Testamento. Então a gente tem essa consciência de quando a gente começa os primeiros passos, como eu dei o exemplo lá, você começa a ter paciência, você começa a não retrucar na família, você não começa a retrucar os amigos, começa a esperar, a ter calma. Aí você fala que você está indo num lugar espiritual, o que que acontece? Se você fala alguma coisa que não devia, você vai lá e solta um palavrão, né? Você tá na frente, mas você tá indo na casa espiritual, você tá indo lá na casa espírita, né? Você tá indo na igreja, você tá indo na Umbanda, não importa onde é que você tá indo, que você falou, que você tá começando a se sentir melhor. Todo mundo já fala assim, mas você tá fazendo isso? Como se você já fosse santo, como se você já tivesse atingindo os patamares mais altos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e saber reconhecer quem nós somos, quem eu sou, qual é o meu caminho, em qual momento da minha evolução espiritual eu me encontro agora. Eu sou ainda uma pequena erva, eu sou ainda uma pequena ramagem que está começando a crescer. Eu já sou uma espiga, né, que já deu aquele caule bonito, ou eu já sou aqueles grãos maduros que já podem ser colhidos para poder distribuir e alimentar as pessoas.
Então você precisa se reconhecer onde você está no seu caminho espiritual e saber que o passo se dá um após o outro. A estrada se faz fazendo-a, né? A estrada facendo, você vai fazendo a estrada pouco a pouco que você vai caminhando por ela. Então aqui que está o problema que o Emmanuel quer nos mostrar do cristão no mundo. Porque muitos já se acham, ou muitos são cobrados de uma espiritualidade que ainda não adquiriram. E muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Então, muitos desanimam porque são cobrados, né? Ah, realmente eu não consigo viver tudo isso daí ainda, né? Deixa eu voltar aqui para o meu casulo, deixa eu me fechar aqui e não importa mais ninguém e mais nada para mim. E aí você entra no princípio de depressão, no princípio de enclausuramento interno, de introversão. E você não consegue mais viver aquela espontaneidade que vem do espírito, que vem do crescimento espiritual. Então precisamos tomar muito cuidado. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas, elas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir. Se a gente pegar o exemplo da largata que se transforma em borboleta, né, que ela vai fechando aquele casulinho dentro dela, e ela precisa, quando ela está naquela metamorfose, ela precisa que as suas asas empurrem aquele casulo, né, até ela conseguir rachar o casulo. E aquilo faz parte, aquela dor faz parte do seu progresso espiritual. Se alguém for lá externamente abrir aquele casulo antes do tempo, ela não vai ter forças na asa para poder alçar voos. Olha como a natureza é sábia, olha como ela nos ensina. Então aquela largatinha na sua metamorfose, ela precisa depois se movimentar, ela precisa criar ali forças para poder arrebentar o casulo com as suas asinhas, para que ela possa ter força e robustez para poder alçar voos depois de estar enclausurado. Então, o mundo mesmo exige muito, e nós exigimos tanto de nós mesmos, que nós não estamos, às vezes, no momento certo, no momento apto, e nós queremos romper o casulo antes do tempo. Então, dentro dessa velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto as credenciais positivas do reino, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Então, nós somos cobrados, às vezes, pelos nossos familiares, somos cobrados pelos nossos amigos, porque nós começamos um progresso espiritual. Então, a gente já tem que saber da solução, a gente já tem que saber da resposta, a gente já tem que saber da passe, da cura, né? A gente já tem que saber dominar os espíritos inferiores, os irmãos que ainda se encontram doentes. E não é assim. Não é do dia para o outro, né? Ele coloca muito bem claro aqui. Não podemos pular etapas. O caminho se faz caminhando. A gente precisa dar um passo hoje, um passo amanhã, às vezes cair, se levantar, dar mais 2 passos. A gente vai fazendo esse caminho aos poucos. E não podemos trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. A natureza nos mostra. A erva pequenina não vai, de súbito, chegar a ser um grão maduro. Ela precisa passar por toda a sua fase de evolução. E aí fica a lição para a gente poder saber qual é o nosso momento espiritual. Como podemos crescer mais? Não nos deixarmos ser exigidos dos outros e nem exigir de nós mais do que nós temos. Resta então ao cristão cultivar os seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Ouçamos então as palavras do Mestre
iniciemos a nossa caminhada sem medo, porque não estamos sozinhos, existe toda uma miríade de amigos espirituais a nos auxiliar. Basta nos entregarmos, basta acreditarmos e seguirmos em frente, ok? Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem conosco para nós possamos fazer as nossas vibrações, as nossas orações, apresentar as nossas intenções, depois a fluidificação da nossa água espiritual e o nosso passe coletivo à distância e o nosso agradecimento, ok? Então, neste momento, nós queremos vibrar. O que é vibrar? É colocar os nossos sentimentos, é oferecer sentimentos bons e positivos para as intenções mais variadas, desde o planeta Terra até as suas intenções mais íntimas. Então, se concentra, respira fundo, relaxa, baixa o volume daquilo que está te atrapalhando neste momento. E oferece esses bons pensamentos, essas boas vibrações, esses bons sentimentos. Oferece um bom sentimento. O que é oferecer um bom sentimento? Ama. O que é o amor? Ama nesse momento e oferece esse amor. Ser alegre e oferece essa alegria. E é isso que nós queremos oferecer. Por isso nós queremos vibrar muito amor e paz e harmonia e fraternidade e equilíbrio ao nosso planeta Terra, a toda a fauna e a flora terrestre, a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vibremos também pela paz no mundo, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, e lares e corações, para que um dia haja uma única religião no planeta. Vamos vibrar muita paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e também nas cadeias espirituais. Vamos vibrar amor, harmonia e aceitação dessa nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. E vibremos muito intensamente amor, harmonia, paz e equilíbrio, saúde e força de vontade para se melhorar e se modificar. Fé em Deus e em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes, seja dessa doença da Covid, seja de qualquer outro tipo de doença, que estejam em hospitais, nos prontos-socorros, nas casas de saúde ou em asilos, nos orfanatos ou até mesmo em seus próprios lares. E oferece agora essas boas vibrações pelas intenções do seu coração, pelas pessoas que vêm à tua mente, para que elas possam receber esta vibração de amor, de saúde, de paz, de harmonia. Queremos pedir à equipe espiritual, a esses amigos benevolentes, que possam fluidificar esta água que nós colocamos aqui, para que ela possa conter o remédio necessário para as nossas doenças, para as nossas dores físicas ou espirituais, para que nós possamos sentir o alívio ao tomarmos este medicamento, ao tomarmos este elemento da natureza que Deus criou e que nós tão simplesmente tomamos, e que neste momento possa conter este remédio para as nossas necessidades. E queremos receber este passe espiritual neste momento, para que esses amigos espirituais, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está no meio de nós. Esses amigos que vibram no mesmo padrão que Jesus também querem nos ajudar. E por isso eles querem nos auxiliar, dando este passe de harmonia. O que é o passe, se não simplesmente uma oração direcionada para recentralizarmos os nossos campos de força, os nossos fluidos vitais, os nossos centros de força
que no dia a dia nós embaralhamos e deixamos todos desconexos, neste momento nós queremos reharmonizar isso. Que o pensamento possa ficar no lugar certo, o coração no lugar certo, o gástrico possa funcionar certinho, o sacro certinho, tudo no seu lugar. E é por isso que nós pedimos essa equipe espiritual. Vamos solicitando, então, humildemente a Deus e a Jesus, em primeiro lugar, e também aos nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, e também aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho e aos mentores e familiares pessoais de cada um de nós, para que façam em nós esse tratamento espiritual que estamos precisando neste nosso momento da nossa existência. Através desse passe espiritual, que nós possamos sentir esses fluidos balsâmicos e curadores, energizantes e tranquilizantes, soníferos, que irão nos energizar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós agradecemos por este momento, agradecemos por essa oportunidade de estarmos vivos, de estarmos juntos, evoluindo neste pequeno momento da nossa vida, nessa meia horinha que nós estamos aqui juntos, que nós possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos que Jesus nos deu. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, por estarmos aqui juntos. Vou dar mais uns oizinhos aqui para a gente concluir a nossa live de hoje. Tem bastante gente aqui, ó. Que legal a participação de vocês, eu fico muito feliz. A Alzira tinha falado, né? A Nath também, a Rita Avelino, a Renata Crê também desejando boa noite, Jesus abençoe. A Leonice falou que estava caindo um pouco, desculpa, gente. A Ismeia desejando boa noite, irmão, sempre grata. Professores, uma chuva de bênção a todos. O Gustavo Javier também desejando boa noite. A Marlene também falando que estava caindo junto com a Elisena. Espero que tenha melhorado aí para vocês. Deixa eu ver quem mais aqui. O seu Cássio, a paciência é uma árvore de país amarga, mas de frutos muito doces. A dona Silvana também é um aprendizado diário, realmente a gente precisa, é como ir na academia, né? Você tem que ir sempre, você tem que se colocar sempre ali para você, cada dia, você fortalecer um músculo espiritual. Para cada dia você derrubar uma árvorezinha por vez, né? Não adianta querer fazer tudo de uma vez que a gente não consegue. A Rita Avelino, gratidão, a Patrícia, a Elisena também, gratidão por essas reflexões. A Reineide aqui também, gratidão pelo aprendizado. A dona Ivonete, boa noite. A Luzia também aqui, que saudade, Luzia, boa noite. Uma ótima leve gratidão. A Carla Silva também desejando boa noite. A Angelina, obrigado pelo aprendizado das aí para nos dar os exemplos, né, Carla? E a gente precisa aí dessa metamorfose ambulante, como diria aí nosso amigo Raul Seixas. Denise Loureiro também, Altília Colombo, gratidão, fé, respeito, perdão sempre. A Cristina desejando boa noite, a Nátia, a Airan, a Dailton, a Rosana Tia Rô aqui, que bênção maravilhosa, boa noite a todos, que Jesus abençoe, a Leonice, a Regina Mobará, gratidão, caminho longo e estreito, com muita fé e esperança para seguir. A porta é estreita, né? Quem quiser seguir, é só por ela para poder chegar neste caminho espiritual. Então esperamos vocês aí para a próxima live, Estima do Mundo. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. A gente vai dar uma olhadinha aí domingo às 20h20 com a nossa querida amiga Renata, continuando essas reflexões deste livro maravilhoso, Caminho, Verdade e Vida. Esperamos por cada um de vocês. Boa noite, bom descanso a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima, gente.